O tema da mensagem que eu venho trazer hoje é Jesus anda por cima do mar. Está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 56. A santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu e não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre eles se ficaram muitos assombrados e maravilhados, porque não tinham compreendido o milagre do pão. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estava na outra banda, dirigiram-se à terra de Genazaré e lá atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos onde quer que sabiam que ele estava e que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou entre aldeias ou campo, apresentavam os enfermos na praça e rogaram-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele era reconhecido pelos seus discípulos principalmente como um grande mestre. Este era um dos seus objetivos, era ensinar as pessoas. Ensinar o quê? Ensinar a respeito da verdade, a respeito do reino de Deus, a respeito de como fazer a vontade de Deus para poder alcançar um único propósito. Qual é esse propósito? A salvação. Para poder o homem resgatar novamente para si aquilo que um dia ele perdeu lá no Éden, a vida eterna. E esse era o objetivo de Jesus. Foi para isso que ele veio ao mundo, para poder nos trazer a salvação. Mas antes que ele pudesse ser o sacrifício oferecido na cruz no Calvário por cada um de nós, ele teve que realizar um processo de preparação das pessoas para que elas pudessem ter acesso a essa salvação. Não bastava apenas ser sacrificado. Era necessário ensinar essas pessoas o que o Pai queria para elas, o que Deus estava trazendo de novo. Tanto que a palavra de Deus diz: eis que tudo se fez novo. Um novo evangelho estava trazendo a nova aliança, um novo ensinamento. Aquilo que era sombra, quer dizer, aquilo que durava até que ele viesse. Porque a partir daquele momento, algumas coisas deveriam ser mudadas, porque não havia mais necessidade de se fazer. Um dos exemplos que nós temos nisso é a mudança que houve da Páscoa para a Santa Ceia. Jesus era o Cordeiro Pascual. Não se precisava mais matar o Cordeiro, não precisava mais comemorar a Páscoa, porque se cumpriu o que estava ali predito a respeito dele. E o Senhor Jesus, ele ensinava de várias formas. Ele ensinava através de parábolas, através de metáforas, através de histórias. E ele ensinava também através de atitudes. E nesse dia, ele quis fazer um grande ensinamento para os seus discípulos. Nós vemos aqui no versículo 45, que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante.
para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Porque a palavra de Deus está dizendo, e logo obrigou os seus discípulos. Porque os seus discípulos não queriam ir. Talvez os discípulos dissessem a ele, não esperamos, Senhor, nós vamos juntos. Ele falou, não, sobe no barco e vão vocês. Eu vou depois. E assim se fez. E uma coisa muito interessante é que o Senhor Jesus, ele ficou ali despedindo-se da multidão. Isso mostrava que ele não era um líder que apenas pregava a palavra e ia embora, como nós vemos muitos fazerem nos dias de hoje. Ele se misturava entre o povo. Ele tinha um contato com as pessoas. E aqui ele estava se despedindo daquela multidão que havia ouvido pregar. E muito mais do que isso, a qual ele havia alimentado, porque isso aqui aconteceu logo após a multiplicação dos pães. Então ele estava despedindo de cada um, para que cada um fosse para a sua casa, para que cada um pudesse voltar, refletir sobre aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado. Mas só que depois que ele se despediu da multidão, o que ele fez? Ele também foi descansar? Não. Olha o que ele fez. E tendo-os despedidos, foi ao monte para orar. Depois de um dia intenso de trabalho, depois de ter multiplicado os pães, depois de ter despedido de cada uma daquelas pessoas, pelo menos a maioria delas, ele foi ao monte, quer dizer, ele subiu ao monte para poder orar ao Pai. Aqui nos mostra que o Senhor Jesus, ele tinha uma vida espiritual intensa. Ele tinha, não, ele tem. Né? É um homem que estava buscando constantemente a presença do Pai. Não havia espaço para outra coisa na vida dele. Uma pessoa assim nos nossos dias, com toda certeza, ela é taxada de fanático, de religioso e de muitas outras coisas. Mas aos olhos de Deus isso tem um outro nome. Isto chama-se santificação. É isso que todos nós que servimos ao Senhor devemos procurar. As pessoas até concordam com isso, mas acontece que num mundo tão tecnológico, tão avançado que nós vivemos, um mundo que oferece várias opções às pessoas de várias coisas, não estamos encontrando tanto tempo para Deus como deveria estar. E a partir desse ponto que nós devemos fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Ele, depois de um dia inteiro, ele foi para o monte orar. Ele foi falar com o Pai. Ele foi buscar o seu Deus. E vendo, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Ele andando na praia, ele viu lá no meio do mar o barco que os seus discípulos estavam. Mas ali não estava numa situação comum. O que estava acontecendo? Estava ali e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Ele observou de longe que ali onde o barco estava, havia um vento muito forte. E os discípulos estavam remando porque o vento estava contrário, eles estavam ali se esforçando, remando, dando toda a sua força para poder resolver, sobrepor aquela situação. Mas por que Jesus andou sobre o mar e quis lhe passar adiante? Aí ele está. Uma das formas dele ensinar. Jesus ensinava através de situações e ensina até hoje. E nós devemos aprender a decifrar o que ele quer nos dizer através dos acontecimentos da nossa vida, através dos acontecimentos do dia a dia. Muitas pessoas, quando acontece uma coisa diferente, uma coisa diversa, ela, em vez de parar, refletir, orar, buscar a Deus uma resposta, uma direção, sei o que o Senhor quer me dizer através disso. Não, a pessoa reclama, murmura, maldiz, amaldiçoa, faz de tudo. Jesus, ele começou a andar sobre as águas, e passou, ele queria ir diante do barco para dizer para os discípulos o que ele estava dizendo para os discípulos através disso. Através da fé, nós podemos ir mais longe.
estavam tentando ir através da força do seu braço, a força do seu remo. Jesus disse para ele: através da fé você vai mais longe, porque ele estava passando o barco. É isso que falta muito na vida das pessoas que dizem que servem a Cristo nos dias de hoje. É acreditar que eles podem ir mais longe. É acreditar que Deus é com eles. É muito falatório, muito blá blá blá, muito boca para fora. Aí tem Deus, eu acredito. Mas na hora dessa tempestade, aí que se prova que não tem. Aí que se prova que não é verdade. Aí que se prova que é da boca para fora. Se entrega facilmente. Mão no chão. Quer insistir. Essa é a diferença. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que com a fé nós podemos ir bem mais além do que nós imaginamos. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Eles ficaram apavorados. Viram de noite um homem andando sobre as águas, no meio de uma tempestade. Não havia luz, não havia nenhuma iluminação que pudesse identificá-lo. Eles acharam que era um fantasma. O que isso significa? O que isso nos ensina? Que nós não devemos enxergar as coisas apenas sobre a visão terrena. Fantasma existe? Não existe. Não existe fantasma. Isso é uma lenda, isso é uma fábula que se vê há muitos e muitos anos. Quando a pessoa está diante de uma situação opressora, ela perde a razão, ela perde o raciocínio. Uma coisa interessante no ministério do Senhor Jesus, que ele ensinava os seus discípulos a pensar. É isso que está faltando muito hoje. As pessoas pensar, mas pensar com a mente de Cristo. Ele apresentava situações para que eles pudessem pensar, para que eles pudessem refletir. Mas muitas vezes acontecia o contrário. Aqui, porque todos os viram e perturbando-se, mas logo falou com ele e disse: tende bom ânimo, sou eu e não temais. Eles estavam tranquilizando aqueles homens que já estavam há algum tempo andando com ele, que já haviam conhecido o poder de Deus, quantos milagres Deus fazia através dele, o quanto Deus era poderoso, e os caras estavam com medo de fantasma. Ah, cabe isso na vida de um cristão? Você tem medo de fantasma? Você tem medo do escuro? Você tem medo do sobrenatural? Não tem que ter medo do sobrenatural. Se você conhece o Deus que você serve, se você conhece com seus próprios olhos, você o vê com seus próprios olhos através da sua palavra, você precisa ter medo de alguma coisa. Se você está em Cristo, você precisa ter medo de alguma coisa. É isso que eu gostaria que vocês pensassem. Precisa ter medo. O que é o medo? O medo é a falta de confiança. Se você confia, você não teme. Se você vê um cachorro preso ali, se você já conhece aquele cachorro, por mais cara de mal que ele tem, e você sabe que ele não vai te morder porque você passa por ele sem medo. Você confia. Mas se você vê um cachorro que você não conhece, ele tem aquela cara ameaçadora, você não vai até ele, porque você não confia, você não sabe que animal é aquele. Aí gera um medo. Então medo é falta de confiança. Medo é falta de fé. E tudo aquilo que nós deixamos o medo agir na nossa vida, nós vamos fracassar.
Porque a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Acredite. Acredite que se você estiver buscando uma coisa correta, uma coisa íntegra, uma coisa aprovada dentro da palavra de Deus, acredite que você vai alcançar. Isso é fé. Mesmo que os outros falem que não, mesmo que as pessoas tentem te derrubar, mesmo que as pessoas venham com palavras negativas, isso é coisa que não vai faltar na vida de nenhum daquele que quer vencer. São os bocas do diabo, que vêm para você, só abre a boca para te derrubar. Nós temos que estar preparados para a vida. A vida é assim, mas nós temos que saber reagir a tudo isso. O cristão verdadeiro que tem a sua vida firmada dentro do Evangelho, que tem a vida firmada em Cristo, ele não vai ficar se abalando com qualquer coisinha, não. Você pode ficar chateado naquele momento, mas dali você vai liberar o perdão, acabou, bola para frente. Vamos para frente. Jesus quer ensinar todas essas coisas a seus discípulos. E aqui diz, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. Aqueles discípulos viram ele multiplicar os pães e os peixes, mas o seu coração estava endurecido, eles não compreenderam. Assim, da mesma forma, muitas pessoas vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. Mas endurece o coração para a palavra, porque a palavra de Deus muitas vezes nos pede para agir contra nós mesmos. A palavra de Deus nos pede para fazer contra a nossa vontade, para não servir ao nosso eu. Então a gente não compreende o que Deus quer de nós, porque não queremos compreender. Porque Deus ele é bastante claro em tudo aquilo que Ele pede de nós. Em vez disso, nos faz criar milhões e milhões de desculpas para poder justificar a nossa insubordinação, para poder justificar a nossa desobediência. Todos aqueles que desobedecem a Deus têm uma justificativa. Todos. Não é porque dificilmente você vai encontrar um que vai bater de frente com Deus. Não desobedeço, eu não acredito e tal. Tem, mas é raro. Dentro da igreja, dificilmente você vai encontrar isso. Mas sempre temos justificar. Eu acho que o achismo toma conta da vida da pessoa. Mas nós não devemos ver o eu acho, mas sim o que está escrito. É isso que vale. O que está escrito é o que vale. Não o que você ou o que eu achamos. Porque a nossa opinião ela não é soberana. Soberana é a palavra de Deus. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genazaré e ali atacaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Quer dizer, mesmo Jesus estando dentro do barco com ele, ali no escuro, estava de noite, conversando com ele, eles ainda não reconheceram que era o Mestre. O que isso mostra? Que falta conversão. O que é se converter? O que é se converter? É mudar a nossa vida por internet da palavra de Deus. Ali estão continuando sendo os mesmos homens duros de coração que só estavam acreditando naquilo que eles viam. Mas a fé é a certeza das coisas que não se veem. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam enfermos. Ali começou tudo de novo. Eles atracaram do outro lado do mar. Jesus começou novamente o seu trabalho. Destruir as obras do diabo. Primeiramente através de quê? Destruindo as enfermidades. Dando uma nova chance às pessoas. E onde quer que entrava, em cidade ou aldeia ou no campo,
apresentava os enfermos na praça e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos que lhe tocavam saravam. Aí com aquela mulher enferma, se eu tocar na orla da sua veste, você... Não é uma coisa tão simples, tocar na veste, só fazer isso para você. Né? Mas o que significa esse tocar na orla da sua veste? Nós, quando falamos de cura, nós logo imaginamos a cura do nosso corpo, de uma doença, mas a cura espiritual, que nós precisamos apenas de uma atitude simples para poder mudar. E na maioria das vezes essa atitude é uma palavra que pouca gente está disposta a fazer. É arrependimento. É se arrepender. Arrepender, reconhecer seus erros. Falar, a partir de agora eu me arrependo. Uma atitude simples. E você vai ser curado. Jesus, ele ensinou várias coisas, de várias formas. Mas nós só vamos conseguir aprender se olharmos com os olhos espirituais. Se pensarmos com a mente de Cristo, não com a mente de Deus. 99% dos problemas das nossas vidas, se nós chegarmos para Ele diretamente e falar o que eu devo fazer, Ele vai mandar fazermos totalmente o contrário daquilo que nós achamos que é certo. O jovem rico chegou nessa pilha, todo convencido. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Eu guardo ele desde criança. Então uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Quebrou a cara. É aquilo que ele não queria ouvir. Ele nos manda, vende tudo que você tem, essa forma de pensar, de achar, de agir. Vende. Joga fora, esvazia disso. Ele disse que o reino de Deus primeiramente tem que nascer dentro de nós. E que o reino de Deus é comparado a uma pérola de grande valor que o homem, quando a encontra, ele vende tudo que possui para poder adquirir. É assim que nós estamos nos preparando para a volta do Senhor. Porque no reino de Deus haverá o livre-arbítrio. O que nós vivemos lá, nós primeiramente temos que viver aqui. Pelo menos nos esforçar para viver aqui. Aquilo que nós vamos viver. Em termos comportamental. Aí sim nós estamos provando a Deus que nós realmente queremos estar com Ele. Quando Ele vê um esforço de mudança. Quando Ele vê um esforço para poder fazer segundo o que está escrito. Segundo a sua vontade, segundo os seus ensinamentos, ele vê um esforço muito grande de cada uma daquelas pessoas que se dizem ser filhos e filhas, servos e servas. Eles falam, esse é apto para o meu reino. Porque ele quer tanto que se esforça a cada dia. Não é da boca para fora. Esse está vendendo tudo que tem para poder possuir a pérola de mundo. Então andar sobre as águas significa o quê? Andar com fé. Nós vimos o que Jesus fez. Ele foi adiante daquele barco, puramente estava conseguindo ir à frente, porque o vento era contrário. Isso que ele veio nos ensinar hoje. Andar sobre as águas da sua vida. E se você falar para mim, eu posso andar sobre as águas de verdade. Eu não vou duvidar. Você acredita? Se você acredita em me falar, eu acredito também que você ande. Se eu falar, eu ando sobre as águas, você é arrogante e mentiroso. Então não vamos julgar ninguém. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Mas mais importante do que andar sobre as águas, literalmente falando, é andar sobre as águas no sentido figurado de toda essa diversidade que vem contra nós. E além, isso é possível através do quê? Da fé. Com a fé. É a fé que tem que nos mover.